Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço aqui para o Bispo Ferreira, tá bom? Ele é lá do Pernambuco, da ala Petrolina Oeste, né? Gratidão por compartilhar essa mensagem com outras pessoas também, tá bom, Bispo? Forte abraço. Mandar um forte abraço aqui também para Renata Silva, né? Que está acompanhando a mensagem com a gente aqui. Tem esse compromisso de acompanhar todos os dias, hein? Então, Renata Silva, até amanhã. Vou mandar um forte abraço também para Miss Lene, que é amiga da Yara, né? Minha filha do coração. Ela é de outra denominação, mas sempre está acompanhando a mensagem aqui com a gente, tá bom? Então, gratidão por acompanhar, né? Outras pessoas de outras igrejas também acompanham aqui. Tem o comentário do Fábio aqui também, eu gostei bastante. Ele colocou aqui logo de começo, né? No comentário dele, o título do vídeo diz tudo, né? Nós erramos quando não conhecemos as escrituras. O Fábio também, né, é de outra igreja, se eu não me engano é a igreja, eu sei falar em português, né? Igreja de Cristo, se eu não me engano, né? O nome da igreja. Só que tem que falar em inglês, eu acho que é The Church Christ, né? Cristo, né? Eu acho que esse é o nome da igreja. Então, todas as pessoas são bem-vindos, né, no canal ao estudarmos as escrituras juntos, tá bom? Quem for de outra denominação aí, outra igreja, quiser escrever o nome da igreja aí, o nome da denominação, mas que acompanha aqui a mensagem com a gente, sintam-se extremamente bem-vindos, tá bom? Na mensagem para fazer os comentários aqui, tá bom? Fábio, gratidão pelo seu comentário aqui. Vou dar um forte abraço aqui também para... Bom, só tem mais um comentário que eu escolhi aqui que eu gostei muito. É do Adriano Pereira, né? Ele escreveu assim, ó, né? Eu falando sobre a parte, né, de Jesus Cristo falar: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Ele compartilhou aqui, ó. Sempre lembrei do tributo de César como uma submissão aos governos da terra, mas nunca relacionei esse momento na imagem de Deus. Portanto, é, portanto, eu volte a Ele, porque sou dele. Eu sou de Deus. Muito obrigado e até amanhã, né? Essa parte, né, de dê a César o que é de César, muita gente vai realmente interpretar de o que é do governo tem que dar ao governo, né? Ele fala, Jesus Cristo fala essa parte por causa da esfinge da moeda e da inscrição da moeda que era de César. Então, dai a César. Mas muita gente também interpreta essa escritura quando diz dai a Deus o que é de Deus, a pessoa pensa no dízimo, alguma coisa, né? E o conhecimento mesmo, o que é a imagem e semelhança de Deus? Somos nós, então nós devemos nos dar ao Senhor. Então, muito bom o comentário do Adriano aqui, tá bom? Gratidão aos comentários de vocês. Vamos para o estudo aqui das Escrituras. Vou compartilhar hoje Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 1. Aqui, nós vamos falar sobre a parábola das bodas, tá bom? Eu já compartilhei aqui no canal uma outra parábola chamada a parábola da grande ceia, tá bom? Elas são semelhantes em algumas coisas, mas a parábola das bodas aqui, ela foi contada em ocasião diferente e também tem aspectos diferentes e ensinamentos diferentes da outra parábola, né? A outra parábola, ela se encontra lá da grande ceia em Lucas capítulo 14, do versículo 16 ao 24, se você quiser comparar. E aqui nós vamos compartilhar hoje, está aqui em Mateus 22, do versículo 1 ao versículo 14, tá bom? Vamos lá. Aqui, o contexto histórico já é do capítulo anterior, que Deus ele tiraria o reino, né, dos judeus e daria às outras nações, tiraria o evangelho, né, e daria a outras nações. Esse é o tema aqui, que ele já tinha falado sobre outras duas parábolas e agora ele vem com essa parábola aqui, tá bom? Então esse seria o título aqui. Vamos lá, ele começa aqui dizendo, versículo 1. E então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino do céu é semelhante a um certo rei, que celebrou a bodas de seu filho. Bom, aqui é bem interessante lembrar que a palavra parábola significa colocar ao lado, comparar, né? Uma outra definição da palavra parábola aqui é o ato de colocar ao lado um do outro, ou seja, uma justa posição, né? Juntinhos ali. Então, aqui, Cristo está falando o quê? Que essa parábola que ele vai contar, né, já é semelhante ao reino do céu. Então, é algo para entrar no reino do céu. Ele vai falar essa parábola que nós devemos nos assemelhar
ao reino dos céus, tá bom? Então, aqui nessa parábola também, diferente da de Lucas, da grande ceia, que é um homem que faz uma ceia lá, aqui a gente vê mais personagens. Por exemplo, a gente vê um rei, que é citado aqui, o rei representa o Pai Celestial, o filho representa então aqui o filho Jesus Cristo, né? Porque as bodas é do casamento do filho, né? De Jesus Cristo. E aqui as bodas significa casamento, significa os laços do convênio. É Cristo se casando, né? Ou seja, casando-se com a igreja. Quem é a igreja? A igreja é o povo do convênio do Senhor. É a igreja de Cristo, tá bom? Então, Cristo ele tem uma igreja e é com essa igreja que ele tem um relacionamento de convênio, tá bom? Então é isso que nós devemos ver nessa parábola aqui. Vamos lá, continuando aqui. A partir do versículo 3, então ele começa. Enviou os seus servos para chamar os convidados para as bodas, e não quiseram vir. E depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar já preparado, e os meus bois cevados. Boi cevado é bem gordo, já preparado, pronto para o abate ali, né? Aliás, aqui já fala que já foi abatido, né? Ó, já morto, e tudo já está pronto, vinde às bodas. Porém, eles não fizeram caso, e foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram um e mataram outros. Bom, então aqui, né, nessa parábola, o importante dizer é que o reino celestial já está preparado, né? Está tudo preparado para nós, né? E aqui ele faz o convite, mas eles rejeitam esse convite, né? Então aqui ele está falando especificamente sobre os judeus que estavam rejeitando a Cristo, rejeitando o reino de Deus, tá bom? E aí então, devido à rejeição deles, Jesus Cristo continua compartilhando a parábola aqui, ó, versículo 7. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Observe, né, que aqui ele fala que vai destruir, né, enviou o seu exército para destruir a cidade ali. E é justamente o que acontece em Jerusalém. No ano 70 aproximadamente, o general Tito, né, de Roma, ele vem e destrói Jerusalém, destrói o templo, não fica pedra sobre pedra ali. Então ele realmente... Os outros exércitos de outras nações também servem como a mão do Senhor, né, para castigar ali o povo. Então aqui nessa parábola, se nós formos fazer uma comparação, é o exército, né, de romanos, né, do general Tito, que vai vir e vai destruir Jerusalém ali por conta dessa rejeição aqui ao evangelho, tá bom? E também nós podemos pegar um simbolismo disso da segunda vinda de Cristo. Também vai haver uma destruição dos iníquos, né, a queima dos iníquos também na segunda vinda de Cristo. Somente vai vai começar o milênio com as pessoas justas, tá bom? Então o que aconteceu antes vai acontecer novamente, essa purificação aqui, tá bom? Outra coisa aqui que é um pouco diferente na parábola de Lucas lá, que até parece um pouco estranho, porque aqui, se você notar no versículo 7, diz que ele incendiou a sua cidade. Bom, um rei, ele já é o dono da cidade, por que ele vai incendiar a própria cidade, né? E é isso que realmente Deus fez, ele incendiou, né? Destruiu a cidade de Jerusalém ali. Porque Deus ele não está preocupado com um pedaço de terra, ele quer o seu povo, tá bom? Nós é que somos importante para Deus, então ele quer que nós nos arrependemos e nos voltemos para ele. Bom, devido a essa rejeição, olha a continuação da parábola aqui, ó, versículo 8. Então disse aos seus servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos, né? Ou seja, o reino celestial está preparado, mas quem vai conseguir entrar no reino celestial, né? As pessoas precisam se qualificar. Claro que é por meio da expiação de Jesus Cristo. Gosto muito de uma frase do presidente Nelson em relação à construção de templo. Ele fala que é muito mais fácil construir um templo do que edificar um povo, né? Que seja... que se capacite para entrar dentro do templo, ou seja, santificar as pessoas é mais difícil do que construir um templo, né? Nas palavras do presidente Nelson, estou parafraseando aqui, né? O versículo 9, ele continua dizendo assim, Jesus Cristo: e depois
as saídas dos caminhos e convidai para as bodas todos os que encontrarem. Quando diz a saída dos caminhos, é fora dos muros de Jerusalém, as terras gentias. Então, por eles, os judeus, terem recusado o evangelho, né, então rejeitado o próprio Salvador Jesus Cristo, o evangelho então seria pregado às outras nações, tá bom? No caso aqui, os gentios receberiam aqui o evangelho, tá bom? Vamos lá, versículo 10 aqui. O versículo 10 diz assim: E os servos saindo pelo caminho ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os mal como o bom, e as bodas encheram-se de convidados, né? Então, entrando para o reino, né, por meio do batismo, por meio do evangelho, conforme Cristo ensinou, é o joio e o trigo, né? Vão estar juntos na igreja. Na igreja tem só gente boa? Não, na igreja tem gente que precisa melhorar ainda, outros. Então, tem todo tipo de pessoas juntos, né? O joio e o trigo junto, tá bom? E, às vezes, nós somos joio e precisamos nos tornar em trigo também, né? Então, nós devemos pensar um pouquinho sobre isso aqui. Continuando, versículo 11. E o rei, entrando para ver os convidados, que já estava na festa ali, do casamento, para ver os convidados, né? Viu ali um homem que não estava trajado com as vestes de boda. Então existia uma roupa, que era uma roupa do casamento, né? Aliás, né, fazendo esse retrato aqui, né, que é o casamento do Senhor Jesus Cristo, é com a igreja dele. Então a noiva, ela deve se aprontar, se adornar, tá bom? A gente vai falar um pouquinho disso aqui em Apocalipse, mas ela tem que se arrumar. E as vestes ela tem que colocar, tá bonita ali pro seu noivo, né, que é o Cristo, né, que é o esposo aqui. E ele entrando para ver os convidados aqui, ele viu que tinha um que não estava com as roupas, né, adequadas ali, que era para ser vestido. Então ele vai lá e fala com essa pessoa, versículo 12, e disse: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste de bodas? E ele emudeceu. Bom, essa palavra emudeceu aqui significa que o homem não tinha defesa, né? Ele nem tentou argumentar, eu não sabia que tinha que estar com outro tipo de roupa aqui, né? E a partir desse ponto aqui, essa parábola vai ficar em torno dessa. A gente nota aqui que o convite foi feito às pessoas, entraram, né, para as bodas, né? Entraram para o reino, mas que essa roupa aqui, ela é muito importante, que por conta dessa roupa aqui, o Senhor manda esse homem sair, né? Aliás, vai ser uma expressão forte aqui, ó, versículo 13. E disse o rei aos seus servos: Amarrai-os de pé e mão e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então, por causa que ele não estava com as roupas, ele foi lançado fora. Para algumas pessoas não vai fazer muito sentido isso, mas uma roupa vai desqualificar a pessoa, né, de estar no reino de Deus? A roupa aqui não é qualquer roupa, tá bom? É roupas do convênio, tal como a gente vê no Velho Testamento, tá bom? Que as pessoas lavavam suas vestes, faziam convênio com o Senhor. No templo, nós fazemos convênio com o Senhor. Então aqui, no templo, nós fazemos convênio com o Senhor e recebemos essas vestes também. Então, aqui significa que essa pessoa entrou para o reino, mas ela não fez os convênios. E ela sabia que tinha que ir ao templo e fazer os convênios com o Senhor, mas ela não fez. Então, por isso ela não pôde permanecer nas bodas, né, na festa aqui. Então, ele é lançado para as trevas exteriores aqui, né? Então, eu acho interessante isso aqui, no sentido de que a pessoa pode ser convidado, né, entrar no reino, ser batizado, mas não é a mesma coisa de permanecer no reino, né? Então a pessoa tem que progredir no evangelho, fazer convênios com o Senhor, ir ao templo e fazer convênios com o Senhor. Eu gostei dessa parte aqui também. Vamos finalizar aqui, versículo 14. Versículo 14 diz assim: Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, tá bom? Então aqui ele fala sobre muitos são chamados. Esse muitos aqui significa todos. O convite é para todas as nações. Lembra que o evangelho estava entre os judeus. Depois ele mandou ir para fora, né, dos caminhos, né, das muralhas ali, para todas as nações. Então o convite é para todas as nações. Todas as nações que quiserem entrar, para o povo do convênio do Senhor é permitido.
Então eles podem entrar por meio do convênio, sendo batizados. Mas o batismo é a porta de entrada apenas, tá bom? Depois a pessoa tem que continuar galgando o evangelho para fazer convênios no templo também, tá bom? Vamos lá. Aqui então ele falou, né? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Me lembrou aqui Doutrina e Convênio, seção 121, versículo 34, que diz assim, ó. Eis que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E aí ele explica. E por que não são escolhidos? Porque o seu coração está tão fixo nas coisas deste mundo, que aspiram tanto às honras dos homens, né, que eles não aprendem essa lição. Eles estão tão fixos nas coisas do mundo que eles não aceitam o convite. Né? O mundo parece mais atrativo, tá bom? Então as pessoas recusam o convênio. Outra coisa que eu anotei aqui sobre essa lição aqui, né, é que todos são chamados para esse convite, né? Muitos são chamados, todos são chamados. Agora aqui, por que que não são escolhidos? É porque Deus, o Rei, rejeita os homens? Ou porque os homens rejeitam o seu chamado? Quando Deus chama, eles rejeitam esse chamado. É justamente isso, porque eles rejeitam esse chamado, porque estão cegos com as coisas do mundo, os cuidados do mundo cuidaram dessa pessoa, tá bom? Então, essa mensagem a gente consegue relacionar ela. Eu vou finalizar com Apocalipse 19, que fala um pouquinho sobre isso. Ir para as bodas, né, do Cordeiro e também fazer convênio dessas vestes, tá bom? Vamos lá, diz aqui, ó. Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 7. Regozijai-nos e alegramo-nos, e daremos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já o esposo se aprontou. Já a esposa se aprontou. A esposa, que no caso é a igreja. A igreja tem que se adornar, vestir, ou seja, colocar as roupas para entrar nessa festa aqui, tá bom? E aí continua. E foi-lhe permitido que vestisse-se de linho fino e puro e resplandecente, porque o linho fino são as obras justas dos santos. Então ele está falando que essa roupa, esse simbolismo dessa roupa são as obras justas, tá bom? Inclusive, para entrar no templo, existe um padrão de dignidade que a pessoa tem que seguir, né? Guardar certas leis, como a lei da castidade e outras leis também, para se enquadrar dentro do perfil para entrar dentro do templo. Então, somente por meio da dignidade que a gente pode entrar no templo aqui, tá bom? Ou seja, se aprontar aqui, né? Versículo aqui em Apocalipse ainda continua dizendo: E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Bom, então termino por aqui, né? Lembrando que é nossa parte, né? Ir lá e fazer convênio com o Senhor, tá bom? Ele já fez todas as coisas necessárias, ele preparou todas as coisas e nós devemos ter essa iniciativa de ir lá e fazer convênio com o Senhor na casa do Senhor. Bom, é essa a mensagem que eu quero compartilhar com vocês, né? A mensagem fala bastante sobre essas vestes, sobre fazer convênio com o Senhor. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso na aula das 5h20 da manhã. Então, quem for acompanhar às 5h20 da manhã, né, vai pegar um pouquinho mais de explicação aqui, tá bom? Então, gratidão a todos por estarem aqui e por terem chegado até o final dessa mensagem, tá bom? Um forte abraço até todos vocês e nós deixamos essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.